Queridos, graça e paz, louvamos a Deus por estarmos juntos nesse momento à luz da Bíblia. Receba o nosso abraço no nome do Senhor, todos os irmãos da IBAM, toda a liderança, corpo diaconal, e o nosso abraço especial a todos os pastores, obreiros, missionários, diáconos, presbíteros, evangelistas. Que Deus os abençoe de todas as denominações, que Deus os abençoe no nome de Jesus. Nosso abraço também especial aos nossos irmãos que ainda não são evangélicos. Que Deus possa abençoá-los grandemente no nome do Senhor. Hoje meditaremos, queridos, nos 3 primeiros versículos do capítulo 3 da primeira carta do apóstolo João, que diz assim: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E todo que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Glória ao Senhor. Nós sabemos, queridos, que o apóstolo João, se foi um homem agraciado por Deus, este chama-se o apóstolo João, porque foi o último apóstolo a partir. Deus concedeu uma longevidade a esse apóstolo tremenda. Segundo alguns estudiosos, alguns comentaristas, ele partiu com quase 100 anos. E aqui nesta carta, ele direciona esta carta recheada de pontos básicos para a vida cristã, de doutrinas básicas, não é verdade, sustentáculo da vida cristã para aqueles irmãos daquelas igrejas que ficavam na proximidade da Ásia ali, e as igrejas eram próximas, e esta carta ela foi abençoada, porque aonde tinha uma igreja, nas proximidades, esta carta foi direcionada. Aqui no capítulo 3, o apóstolo João fala dos filhos de Deus, ele enfatiza a filiação. A epígrafe aqui na minha Bíblia diz que Deus é Pai e é Santo. Em outra versão, na versão atualizada contemporânea, diz a epígrafe, os filhos de Deus. Ele enfatiza essa filiação. E ele conclama aos irmãos, nesta carta, que o amor de Deus, ele fala do grande amor de Deus, vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Em primeiro lugar, nós fomos chamados filhos de Deus. Fomos mesmo seus filhos. Antes éramos criaturas, não tínhamos filiação. O profeta Isaías diz que nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, mas ele nos arrebanhou, ele nos colocou no seu aprisco e nos filiou de uma forma tremenda. Aí vem a pax romana, né, da lei, quando um filho era participante total da herança dos pais, quando ele era filiado, quando ele era legitimado na herança, como filho. Deus fez assim. O primeiro ponto é, e somos mesmo seus filhos. O texto diz, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu, mas nós o conhecemos. Jesus na oração intercessória, João capítulo 17, Jesus orando pelos discípulos disse, Pai, rogo-te por estes que me deste, eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Te peço que guardes do maligno. Glória a Deus por isso. Então, nesse primeiro ponto, o apóstolo Paulo diz que aos irmãos que eles visualizassem o grande amor de Deus em ter concedido aos irmãos esta filiação como filhos. Em segundo lugar, o verso 2 diz assim, amados, agora somos filhos e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. O apóstolo João aqui, ele traz essa doutrina para os irmãos, dizendo que o grande amor do Pai os filiou, e eles agora estavam filiados, e agora no versículo 2, no segundo ponto, ele diz que agora se somos filhos de Deus, não é manifestado ainda, não se manifestou ainda o que havemos de ser. Mas ele traz uma promessa tremenda nesta carta. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Essa promessa de esperança que Jesus deu para os discípulos, o apóstolo João nesta carta, ele explicita para os irmãos que na plenitude total das últimas coisas, nós o veremos como ele é. Glória a Deus por isso. E em terceiro lugar, ele disse assim: nós sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E ele conclui no versículo 2, em quarto lugar, dizendo assim: e todo que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O apóstolo João diz para os irmãos que eles visualizassem o grande amor de Deus, porque o grande amor de Deus fez com que eles fossem filiados. No versículo 2, segundo ponto, ele disse que ainda agora nós não temos ideia do que vamos ser, mas um dia nós saberemos, porque o veremos como ele é. Glória a Deus por isso. E no último ponto, ele diz: e todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo. O apóstolo João aqui não está falando de um adágio popular, como muitos irmãos aí dizem, muita gente diz, que a esperança é a última que morre. Essa é a esperança secular do mundo. Mas a esperança com Deus, ela não morre nunca, porque servimos e adoramos ao Deus da esperança. Glória a Deus por isso. Aí ele disse: e todo aquele que nele tem esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ele traz para os irmãos a palavra que os irmãos estivessem esperançados nele e estivessem purificados. Aí vem a ramificação da palavra no hebraico kadosh e no grego agiasmos, que todas as duas significam santo. Significa santificado, purificado, dedicado, consagrado, separado para a obra do Senhor. Esta carta, queridos, ela tem um teor doutrinário específico, de uma amabilidade tão grande, que o apóstolo explicitou aos irmãos daquelas igrejas. E ele disse aqui, neste capítulo, que os irmãos antes não eram, mas agora os irmãos foram filiados por Deus, e que Deus é Pai e Ele é Santo. Glória a Deus. Receba esta palavra no nome de Jesus. Não diga que você é nada. Ah, eu não sou nada. A gente já, alguns anos atrás, a gente ouvia muito isso. Somos muita coisa, porque fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Éramos como ovelhas errantes, não tínhamos pastor, mas ele nos arrebanhou, nos colocou no seu aprisco, nos purificou, nos redimiu, pagou um preço caro, e nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo disse aos filipenses de uma forma bem contundente: creia nisso, levante a cabeça. O Senhor está dizendo que o amor dele extravasou, ultrapassou a tudo que a mente humana muito limitada pode ter uma ideia, porque o amor dele nos filiou para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vamos orar? Se você puder orar comigo nesse instante. Pai querido, no teu nome nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que tu estás nos concedendo de estarmos falando contigo neste momento à luz da Bíblia. Eu te peço por cada servo teu agora, por cada família, a tua igreja na terra, os pastores, os obreiros. Pai querido, no teu nome eu te apresento esta nação, o presidente da república. Pai querido, todas as nações, tu estás num comando, Deus,
Ajuda os teus filhos, aqueles que estão dependentes, esperando uma resposta tua agora. Tu és o Senhor poderoso, no teu nome para sempre. Amém.